Boa noite. Boa noite. Guardar o nosso convidado chegar para a gente dar início. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Gratidão pelo carinho, professora Érica. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Boa noite, Thales, tudo bem? Bem, e você? Tô bem, melhor agora. Tá ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Pessoal, como é que tá o áudio? Vocês estão conseguindo ouvir o Thales? Me ouvir também? Tá tudo ok com o áudio? Se vocês puderem dar um feedback, sejam todos bem-vindos. O pessoal disse que tá bom, o áudio tá bom. Então, Thales, a gente hoje vai falar de um tema bastante especial, né? Um tema de suma importância, não só agora no momento que estamos vivendo, mas é de suma importância para qualquer avanço na sociedade, essa discussão. E o tema da nossa live é racismo estrutural em tempos de pandemia e as estratégias de resistência. Eu vou dar a oportunidade para você se apresentar, que eu acho que é melhor. Então, se você quiser se apresentar, tá com a palavra. Então, boa noite, né, para todos e todas que estão aí nos assistindo, né, o pessoal está entrando. Antes de mais nada, né, assim, eu agradeço, né, e saúdo aqueles e aquelas que vieram antes de mim, né, que travaram inúmeras, incansáveis batalhas, né, para que a gente pudesse estar aqui não só vivos e vivas, mas para continuar na luta, né, pela destruição do racismo, pela construção de uma sociedade igualitária, né. Parabenizar a Letícia pelo convite, né, pela série de lives que tem feito, né, e por prezar por um tema tão importante como esse, né, que é a discussão racial. Né. Eu acho que mais que nunca o debate do combate ao racismo está, né, presente, e eu acho que é muito importante que todos e todas se envolvam, né, com esse debate, né, que é uma luta coletiva. Né. Então, agradecer pelo convite. Eu sou Thales, né, sou assistente social e atualmente estou, né, aqui na condição de professor substituto da UFG, na Regional Goiás, e também cursando doutorado, né, na PUC de São Paulo, e já tem algum tempo aí de experiência, né, no âmbito da luta antirracista, né, esse debate também, do ponto de vista da pesquisa. Acho que é isso, Letícia. Que bom. Então, Thales, a gente tem visto diversas manifestações, né? Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, relacionado ao racismo. Uhum. Acho que primeiramente seria interessante a gente primeiro compreender o que seria o racismo estrutural. É, Confesso para você que, assim, acho que como muita gente, é um tema assim de difícil discussão, mas eu acredito que tudo aquilo que é de difícil discussão é porque é necessário se discutir, né? E é de extrema importância esse debate, Uhum. para que a gente possa compreender. Então eu gostaria que você, se você pudesse já dar de início, né,
explicar conceitualmente, né, o que seria o racismo estrutural. Uhum, tá. Antes de tudo, assim, eu também queria destacar, né, como eu tinha dito, né, que é uma luta que não cabe só aos negros e negras, né, uma luta da sociedade, né, porque a luta contra o racismo ela é uma luta que movimenta toda a estrutura social, né, eu acho que é muito na ideia daquilo que a Angela Davis fala, né, pensar o papel da mulher negra, que está na base da pirâmide, né, que ela fala, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade, toda a estrutura movimenta, né, então pensar primeiro que é uma luta de, né, de responsabilidade de todos e todas nós, né? E a gente precisa movimentar essa estrutura, né? E aí uma outra questão que eu acho que é importante destacar, né, que assim, como em qualquer arena de luta política, no campo da luta antirracista, né, também a gente não forma uma camada homogênea, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque as reflexões que eu vou, né, trazer aqui, elas têm uma direção teórico-política, né, o que significa que não necessariamente, né, tem convergência dentro da luta antirracista. Eu acho importante destacar isso, até porque uma das facetas do racismo, né, é criar uma falsa ideia no imaginário social de que são todos iguais, né? E não, nós somos diferentes, né, dentro da nossa, de toda a dinâmica da vida, né? Então, assim, eu acho que primeiro é importante sinalizar isso só para dizer que eu vou falar aqui, né, a partir de uma direção teórico-política, o que não significa que seja uma convergência dentro do debate da luta, né? Mas, Sim. assim, uma primeira ideia de pensar o racismo estrutural é pensar que o racismo ele é uma engrenagem necessária e funcional à dinâmica dessa sociedade capitalista. Né? Eu acho que é uma primeira ideia, né? Que não tem como a gente pensar o racismo desvinculado da estrutura da sociedade capitalista. Ou seja, o racismo ele é essa engrenagem que ele vai azeitar a máquina de exploração e dominação do capital. Eu acho que essa é uma primeira ideia, né? Assim, porque o fato do racismo estar totalmente entrelaçado com essa estrutura social, né? Que faz com que ele se coloque como uma forma de racionalidade no nome das relações sociais, é extremamente importante. Eu acho que a primeira ideia da gente entender esse racismo estrutural, né, o que o professor Silvio de Almeida fala, né, que o racismo estrutural, eles colocam uma forma de racionalidade, né, como uma forma normal, né, entre aspas, das relações dentro da sociedade. Então, acho que essa é uma primeira ideia para pensar o racismo estrutural. E aí eu já deixo aqui, né, fazendo parênteses, né, chamar atenção para quem não viu a entrevista do Silvio de Almeida ontem, no Roda Viva, né, que assista, porque é uma entrevista extremamente importante, né? Ele não dá apenas uma baita aula do que é o racismo, mas também uma aula do que é política, sobre economia, democracia, porque é isso, né? Falar de racismo estrutural é falar das diversas esferas que compõem a vida social, né? Eu acho que ontem na entrevista ele deixou isso muito nítido, né? Porque quando a gente fala de um elemento que conforme estrutura as relações sociais, a gente está falando que estrutura a vida social em todos os âmbitos, né? Então acho que essa é uma ideia importante da gente ter, ou seja, falar sobre racismo estrutural não é falar somente sobre raça e discriminação racial, né? É falar de todo esse complexo que envolve as diversas esferas da vida social, porque o racismo ele se entranha nas diversas esferas da vida social, né? Porque ele faz parte de uma racionalidade. Então, acho que essa é uma ideia importante, né? E aí, assim, e aí ele se coloca, né, enquanto uma mediação fundamental, inclusive, para as relações. Fundamental no sentido de legitimar, né, os processos de exploração, de desigualdade, de opressão. Ou seja, uma engrenagem fundamental dessa sociedade, né, e que se coloca como uma mediação desse próprio modo de produção capitalista para se legitimar. Né? Então, assim, a gente não pode perder a relação, né, dessa dinâmica do racismo e do capitalismo, né? E aí também, quando a gente fala em racismo estrutural, a gente não está falando somente de um fenômeno conjuntural. Né? O Silvio também trouxe isso ontem no Roda Viva. Obviamente, né, que os determinantes conjunturais eles vão incidir diretamente, né, no processo, nos mecanismos, né, de reprodução do racismo. Né? Ou seja, cada conjuntura vai colocar aí questões, né, que vão aprofundar ou atenuar ou recriar as formas de reprodução do racismo. Né? Mas ele não é somente um fenômeno conjuntural, ele é um fenômeno estrutural, porque ele é a forma de organizar a vida em sociedade. Né? E aí, por isso que o Silvio fala que o racismo ele é sempre estrutural. Né? Ele é sempre estrutural. E aí, nas palavras dele, né, ele vai dizer que ele é esse elemento que integra a organização política, econômica da sociedade,
é manifestação normal, né, de uma sociedade, não esse fenômeno, não um fenômeno patológico que expressa algum tipo de anormalidade, né? Porque a gente também vê muitas vezes as pessoas, tratar o racismo no campo como se fosse uma questão moral, como se fosse uma questão patológica, e não é um elemento que integra a dinâmica das relações sociais, a dinâmica da sociedade, né, que se expressa enquanto desigualdade econômica, política, jurídica, né? Mas é um elemento estrutural, não é um elemento patológico, conjuntural, né? Eu acho que Thales, bem, como você já está explicando, o racismo estrutural, de uma certa forma, ele está intrínseco ao sistema capitalista. E a gente sabe que tem várias diferenças. O capitalismo ele se apresenta de várias facetas, né, em diferentes partes do mundo. Seria esse o motivo de o racismo, né, e a forma como que é tratado, por exemplo, nos Estados Unidos, a diferença com que o tema é tratado aqui no Brasil, porque os sistemas capitalistas, de uma certa forma, nos Estados Unidos, né, se difere do Brasil, em certa forma. E essa diferença entre os sistemas capitalistas também, você acredita que gera uma diferença entre esse racismo estrutural? Me parece que fica bem mais difícil aqui no Brasil a gente conseguir mostrar, né, de uma forma mais negra, né, de uma forma mais negra, para que a gente possa compreender como que o racismo está entrelaçado nessa questão do sistema capitalista, do capital em si, né? uhum. Seria Eu isso. acho que essa pergunta é interessante pelo seguinte sentido: a gente não pode desvincular a compreensão do fenômeno do racismo dos determinantes de cada formação social. Né? E aí isso é fundamental, inclusive, para a gente pensar o racismo no Brasil, porque primeiro é pensar que chão a gente está pisando, ou seja, pensar que país é esse. Né? Quando a gente pensa, né, a história do nosso país é uma história pautada na barbárie, né? Um país que se originou a partir do sangue, do estupro, da violência e do genocídio. Isso não é qualquer coisa. Né? Então, assim, a gente não pode pensar o racismo descolado de pensar da formação social do nosso país, das profundas particularidades que envolvem essa formação. Tanto que alguns autores e autoras vão, inclusive, falar do racismo brasileira. Ou seja, porque toda a dinâmica da nossa formação social coloca formas muito peculiares de como o racismo vai se apresentar e se espraiar para o âmbito da vida cotidiana na sociedade, né? É um país que, segundo pesquisas aí do Chico de Oliveira, do próprio Clóvis Moura, sequestrou pelo menos entre 4 a 10 milhões de negros e negras africanos para serem escravizados aqui, que é, entre os países de todo mundo, o país que sequestrou e que trouxe para cá pelo menos 40% de de todo o número, né, de africanos e africanas escravizados no mundo. Né? Foi o último país da América a abolir formalmente a escravidão, e aí grifo nesse formalmente, né, porque depois a gente vai ver, quando a gente pensa a realidade do racismo hoje, a gente ainda tem muito dessa herança, desse resquício escravocrata, colonialista, enfim. Então a gente não pode perder de vista a formação do país para a gente pensar a questão do racismo, né? E que não bastasse, né, todo esse processo de barbárie que significou a escravidão no Brasil, né, no processo de inserção na sociedade do trabalho livre, no contexto de pós-abolição, essa população foi jogada, né, às franjas da sociedade, né, como nas palavras do professor Florestan Fernandes. Então a gente não pode perder de vista essas profundas particularidades, porque isso vai ser determinante para a forma com que o racismo vai se dar na sociedade. Né? E aí no Brasil, a gente tem um racismo profundamente perverso e velado. Porque ao mesmo tempo que a gente tem diversos mecanismos, né, que vão a todo momento criar e recriar estratégias para manter a população negra na base da pirâmide, a gente convive, né, com mito, com o famigerado mito da democracia racial, que advoga que todos somos iguais perante a lei. Né? Ou seja, isso é profundamente perverso, Que porque aqui é uma mistura de raças, né? Todo exato, essa, é essa, harmonia, ou seja, romantiza, né, o processo de estupro que foi a escravidão sim, no país. Né? Isso é um absurdo. E aí isso é duplamente perverso, que ao mesmo tempo que esse mecanismo cria as condições de manter a população negra na base da pirâmide, ele, ao mesmo tempo, responsabiliza moralmente a própria população negra pela condição que vivenciou. Ou seja, quando fala que tem democracia racial, que todos são iguais perante a lei, isso reforça uma responsabilização moral
da população negra pela a própria brutal desigualdade que vivencia, como se fosse somente falta de esforço, porque não se esforçou o suficiente, enfim. Então, pensar a dinâmica do racismo no Brasil é muito perverso, porque é um racismo atravessado por um cinismo desmedido, assim, né? Não dá para a gente descolar isso, né, da análise de que país é esse. E aí, esse mito, né, eu acho que ele talvez seja nosso maior desafio hoje no âmbito da luta antirracista, né, desmistificar isso, né, porque a gente só luta por algo, contra algo, quando a gente primeiro, né, vai entender que aquilo existe, né, então esse mito talvez seja o maior desafio. E aí, quando a gente vê, por exemplo, né, no processo de redemocratização do país, né, enfim, na construção da Constituição Federal, né, que foi cogitada, né, uma suposta igualdade formal, Igualdade, sim. no campo formal apenas, a gente pensou que, de fato, a gente ia ter um mínimo de possibilidade de igualdade, ainda que nos marcos de uma democracia burguesa, né? Mas nem isso aconteceu, né, Letícia? Assim, nem nos marcos dessa democracia burguesa a população negra foi inserida, né? Ou teve de fato, uma igualdade de oportunidade. Então, isso é Sim. muito perverso também, né? Ou seja, tem toda essa dinâmica da nossa formação social, né? Esses documentos aí que, do ponto de vista jurídico, estabelecem uma igualdade, mas que, do ponto de vista da vida social, isso não existe, né? E tudo isso vai construindo, né, um racismo brasileira, e ao mesmo tempo também reforça o mito da democracia racial, de que não existe racismo no Brasil, né? E também cada conjuntura vai potencializar isso, né? Ou seja, o momento que a gente está vivendo hoje no país, né? Por um lado, tem né, evidencia aí algumas questões, mas por outro lado também a gente vive com um governo que a todo momento reforça, né? Sim. Ideias racistas, supremacistas brancos, ou seja, um governo nazifascista puro sangue racista, que também contribui para que esse debate, né, da suposta democracia racial e do racismo também ganhe força na sociedade, né? Então, é o que eu disse, né? O racismo não é um elemento conjuntural, mas também tudo isso influencia e vai determinar as formas, né, de reprodução desse racismo. Então, a nossa formação social, a conjuntura extremamente desafiadora que a gente vive nesse momento, vai trazer aí também questões particulares para pensar o racismo, né? Thales, você poderia dar alguns exemplos de genocídio relacionados ao racismo, de preferência aqui no Brasil? Porque Uhum. é igual ontem eu estava assistindo a entrevista, né, do Silvio de Almeida, aquela questão de que a gente se solidariza com o que acontece lá, muito longe, né, e Uhum. não se solidariza com o que acontece aqui, né, bem na nossa Uhum. cara, debaixo do nosso Uhum. nariz. Eu acredito que tudo isso tem toda uma construção, né, como você acabou de explicar, né, de uma certa forma foi tudo muito bem construído, né, para que fizesse parte, né, dessa formação. Pelo menos eu mesma, durante toda a minha vida de estudos, assim, eu não tive um acesso a um conhecimento sobre a realidade mesmo da população negra no país. Eu acho que você também, quando você estudou também, não tinha informações sobre a população negra, era sempre muito aquilo o básico, né? Que teve escravos, mas que teve a abolição, que a princesa Isabel aboliu Romantiza a a história, né? escravatura. Sim, é muito romantizado e da mesma forma que é muito romantizado, é de uma certa forma apagado. Mesmo a gente tendo a consciência de toda a participação da população negra em todos os avanços que aconteceram no país, em todos os sentidos, social, político, científico, de uma certa forma isso é apagado, né? A gente sabe que é parte desse plano, né, Um de projeto, né? continuar, né, desse projeto, né, para que se continue, para que se perpetue todas essas diferenças, né, e o racismo, assim, num ponto central. Eu gostaria que você desse uns exemplos de genocídio para gente e logo após que você pudesse dar uma explicação se tem alguma diferença entre racismo estrutural e o racismo institucional. Uhum. Tá. Eu quero ainda assim voltar um pouco para a gente pensar sobre essa questão que a gente está falando da formação social, né? Porque assim, esse genocídio ele tem uma raiz, né?
E aí, assim, eu gosto muito do Clóvis Moura, e aí, assim, não sei por que a gente não estuda, por exemplo, o Clóvis Moura, né? O sociólogo, né, comunista, enfim, uma referência aí no debate da formação Sim. social do Brasil, a gente não estuda, por exemplo, né? Um outro debate da questão do Então, epistemicídio, né, enfim. Mas o Clóvis Moura, ele vai dizer que os quase 400 anos, né, de escravismo colonial no Brasil, esses anos eles colocaram, eles plasmaram a construção de um ethos no país, de um ethos racista, né? E somente a compreensão desses fundamentos vai possibilitar a gente estabelecer uma praxis social coerente, né? Essas são as palavras dele. Eu acho que isso é muito importante, a gente não perder de vista isso, né? Até dentro da teórica, a gente não perder de vista isso, porque o nosso passado ele se recoloca a todo momento, né? Ou seja, esse passado que dá o caldo cultural para tudo que a gente vivencia hoje, então a gente não pode perder isso de vista, né? E aí eu acho que uma das principais coisas, assim, dentro de toda a atrocidade que significou o processo de escravidão no Brasil, né, que os negros e negras foram violentamente arrancados, né, de seus territórios, né, e aí através do trabalho ultra explorado, violento, sanguíneo, né, eles contribuíram para dinamizar a construção desse país, né, mas só que eu acho que talvez um dos elementos mais perversos nesse processo é o fato de que esses negros e negras foram retirados da sua condição de humano. Ou seja, teve sua humanidade esvaziada. Né? E aí, por que eu estou destacando isso? Porque a gente pensar hoje, né, o que você disse, pensar esses casos de genocídio no Brasil, a gente não pode desvincular desse processo, porque eles assentam raízes justamente dentro dessa perspectiva, né, que está vinculada à desumanização desses corpos, ou seja, na medida em que os negros não são vistos nem como humanos, têm a sua humanidade esvaziada, né? Ou sim. seja, tudo pode ser feito sobre esses corpos. Então, a gente não pode perder isso de vista, a ligação com esse nosso passado, né? Eu faço questão de frisar isso, né? Ou seja, tudo que a gente vivencia hoje, do ponto de vista do extermínio, tem raiz nesse processo, né? Brutal de colonização, da escravidão no nosso país, né? Então, isso tem raiz nesse processo, né? E aí, a gente tem vários exemplos, né, para pensar e aí assim, os maiores requintes de crueldade possível, né? O que justifica, por exemplo, quando a gente naturaliza as mortes pretas, né? Porque muitas pessoas, inclusive, têm dito, né, questiona, vidas negras importam, mas todas as vidas importam. Obviamente todas as vidas importam, mas no contexto de naturalização, da desumanização e da morte do extermínio das vidas negras, a gente precisa afirmar que vidas negras importam, né? E aí, assim, a gente vive numa sociedade em que jovens pretos são mortos a cada 23 minutos, né? Ou seja, Sim. só nesse início dessa live nossa aqui, provavelmente um ou dois já morreram. Né? A gente vive numa sociedade, é o que o Silvio de Almeida falou ontem, que as pessoas choram por status, mas não Sim. choram pelas vidas negras que são mortas. Ou seja, esse processo de desumanização, né, que a população negra foi submetida no processo de escravização no país, criou uma racionalidade de uma suposta inferioridade, né, dos corpos negros, que, portanto, tudo bem, né? Ou seja, a gente legitima e naturaliza esse processo, né? Isso não pode acontecer. E aí cabe a gente se perguntar, então, qual que é a raiz disso, né? Ou seja, o que justifica, explica, né? A população negra está na base da pirâmide. O que justifica, explica um jovem negro ser morto a cada 23 minutos? O que justifica ou explica o jovem negro ser assassinado dentro da sua própria casa assistindo televisão? Ser Sim. assassinado indo para a escola, jogando bola? O que justifica um jovem negro ser açoitado por roubar uma barra de chocolate no supermercado para matar a fome? O que justifica a menina Ágata, de 8 anos, ser morta com um tiro nas costas? O que justifica o músico Evaldo Rosa ser morto com 80 tiros pelo exército? Né? O que justifica o fato das mulheres negras ainda serem as maiores vítimas de violência doméstica, de feminicídio? O que justifica o fato da Cláudia Ferreira ter sido arrastada por quase 400 metros pelo carro da polícia? Né? O que justifica Rafael Braga ter sido preso por portar uma garrafa de pinho-sol? Né? O que justifica uma criança de 5 anos que supostamente caiu do nono andar do prédio, né? E que não causou nenhuma comoção, né? Ainda as pessoas vão responsabilizar a mãe porque a mãe levou a criança para o emprego, porque não tinha com quem deixar. Ou seja, exatamente dessa racionalidade
que o Silvio de Almeida fala, né, que faz com que a gente naturalize essas mortes, com que a gente chore por estátua, mas não chore por essas vidas. Porque esse projeto de colonização, e sempre eu falo isso que o Aníbal Quijano traz, esse projeto de colonização, ele não colonizou somente nossos corpos, ele colonizou nossa mente, nossa cultura, nossa Gente. subjetividade. Sim, Então, na medida em que a gente naturaliza essas mortes, a gente vê o tanto que esse projeto de colonização, infelizmente, deu certo. A gente naturaliza a barbárie, a gente naturaliza o extermínio, né, Letícia? Assim, isso não pode acontecer. E, infelizmente, a gente teria uma lista infindável de casos sim, para trazer desses brutais processos de extermínio da população negra, né? Então, assim, isso tem raiz, né, nessa racionalidade que foi construída de naturalização da eliminação desses corpos, na medida em que é o que o Cláudio Moura também fala, né, que a gente viveu um apagamento existencial do mundo. Na medida em que ocorreu esse apagamento existencial do mundo, esses corpos não são vistos no mesmo patamar de humanidade e civilidade da branquitude, tudo é válido, né? Tudo é válido, né? E a gente não pode perder isso de vista, né? E aprofunda. Eu acho que até barbárie é pouco, né, para dizer o que isso significa, né? Mas é de pensar assim, esse processo brutal e que a gente naturaliza a todo momento, né? Porque faz parte da racionalidade. É importante destacar que não se trata de análise moral, né, individual, mas de uma sim, estrutura, né, que faz com que a gente naturalize essas relações. Né? Então, tudo bem, jovem negro ser morto a todo momento nesse país, tudo bem, a população negra está na base da pirâmide, tudo bem os negros estarem só em condições subalternizadas na sociedade, porque faz parte de uma racionalidade. Quando é o inverso, né, isso causa aí enfim, porque foge da racionalidade, né? Ou seja, esses dias até saiu na internet, né? Algumas charges fazendo tudo o processo de inverso, né? As brancas cuidando, né? Enfim, a população negra nos estágios de poder e tal. Teve várias críticas. A criança branca indo lá no supermercado, uma prateleira só com bonecas negras, várias coisas que saíram. sim, E por que sim, isso gera tanta comoção, né? Tanta comoção, assim, tanto inquietação? É isso, porque desloca do lugar dessa racionalidade racista que está impregnado em todos nós, né? E aí, quando se pergunta do racismo institucional, é isso que o Silvio fala, que é importante não perder de vista, né? O racismo, ele é sempre estrutural. E exatamente por ele ser sempre estrutural, ele está acoplado no âmbito de toda a vida social e também nas instituições. As instituições são parte, né, dessa sociedade racista, né, que precisa do racismo enquanto uma engrenagem necessária para dinamizar e potencializar o processo de exploração e dominação do capital. Então, inclusive tudo isso, alguns desses dados que eu trouxe da questão do extermínio, isso é também um exemplo desse racismo institucional, ou seja, o próprio Estado legitima isso, né? E aí, assim, se os corpos negros sempre foram mortos, sempre foram dizimados nessa sociedade, com um governo como esse, isso se intensifica. Ou seja, esse governo tem como o projeto dele é a naturalização do extermínio da população negra, né? E aí isso se intensifica nesse contexto, né? Com a pandemia, então, um prato cheio, né? Para deixar morrer, que é isso, né? A necropolítica, né? A escolha de quem vive e quem morre, ou seja, a pandemia. Então é um prato cheio para deixar morrer aquelas vidas que nunca tiveram importância, desse governo menos ainda. Né? Então, o racismo institucional ele é essa forma institucionalizada de legitimar esse processo de desigualdade destinado à população negra. Né? Eu acho que um pouco sim, nesse sentido. entendi. Thales, então, qual que é o papel, como que esse racismo, na verdade, ele se atualiza hoje, né? Nesse contexto de pandemia que estamos vivendo. Como que o racismo estrutural, ele está agindo, né, nesse momento de pandemia? Como que ele se explicita? Uhum. Eu acho que assim, olhar para o racismo nesse momento de pandemia, a gente olhar, na verdade, para uma realidade que já está colocada aí há 520 anos, né? E que somente agravou os problemas já existentes, né? Nem diante de uma pandemia de nível global, a necropolítica deu tréguas. Pelo contrário, né? Nesse momento a gente vê, eu vou trazer aqui alguns elementos, a gente vê o tanto que aprofundou essas desigualdades e violências contra a população negra nesse contexto da pandemia. Se tem algo de inédito nesse momento, eu diria que talvez seja a escancaração dessas profundas desigualdades e contradições geradas pelo racismo.
E aí a escancaração dessas desigualdades para aqueles e aquelas desavisados e desavisadas que achavam que a gente vivia de fato numa democracia racial. Né? Porque Sim, para quem sabe que o racismo existe, a gente sempre soube, né? E aí, assim, eu estava até esses dias lendo uma matéria que eu acho importante compartilhar, que ela falava que a gente precisa olhar para uma pandemia que mata muito mais do que o Covid-19, que é o genocídio dos jovens negros. Eu acho que isso é muito importante, né? Lógico que isso não significa desconsiderar o significado e a devastação, né, de milhares de mortes que a Covid tem causado. Mas significa a gente olhar para uma pandemia que é estrutural da nossa sociedade, né? E aí, assim, até no início da pandemia, vários estudiosos, inclusive no campo do debate racial, tinham dito que o Covid-19 democratizou o poder de matar, que era um vírus que não escolhia classe, não escolhia sexualidade, raça e etnia e etc. Se por um lado, né, esse vírus ele pode contagiar qualquer um, ok? Mas a própria dinâmica estrutural do racismo faz sim, com que, mesmo que a gente seja contaminado nas mesmas condições, as condições objetivas de vida que as pessoas vão ter para lidar com o vírus são imensamente desiguais. Né? E aí, inclusive, se a gente for pensar, quem realmente nesse momento tem condição de cumprir quarentena, né? Quem tem condições básicas, né, de acesso à saúde, EPI, materiais de higiene, ou seja, a gente sabe que não é população negra. Né? Infelizmente, inclusive a questão do com isolamento social certeza. acaba sendo um privilégio para poucos. Então a gente Sim, não, então esse movimento não tem nada de democrático. As vidas pretas continuam morrendo exponencialmente, né? E aí o que tem nesse momento, na verdade, é uma comorbidade, porque além dessa pandemia secular, que é o genocídio e a necropolítica, a gente está vivendo com a pandemia do Covid-19. Né? Então eu diria, né, que esse momento agravou todo esse processo, né? Se a gente for olhar, por exemplo, os índices de violência durante a pandemia. Eu já até li uma notícia de um ministro do STF, o Edson, né, que ele tinha proibido operações no Rio durante a pandemia e tudo, mas as operações não cessaram. Né? A polícia continua exterminando jovens negros a todo momento. sim, Inclusive, tendo um aumento durante a pandemia de 43% do genocídio dos jovens negros. O próprio João Pedro, né, de 14 anos, ele foi morto dentro da casa que foi alvejada com 72 tiros. Ou seja, na rua nos matam, em casa nos matam, indo para a escola nos matam, trabalhando nos matam. Ou seja, a gente está falando de um Estado arquitetado, né, para o genocídio desse povo, e que nesse momento da pandemia, inclusive, não deu tréguas, né? A necropolítica está aí presente, se reinventando diariamente. E aí o fato, Letícia, assim, eu acho que isso é muito emblemático. A primeira morte no Brasil ter sido, né, uma empregada doméstica, uma mulher negra, né? Isso diz muito daquilo que a gente falou de que país é esse, né? Isso diz sim, muito da nossa herança colonial, da nossa herança escravocrata, que está aí, né? Que apenas se reatualiza, né? Ou seja, isso é o retrato do Brasil, infelizmente, né? Ou seja, essa primeira morte no país emblemático de uma mulher negra, que certamente contraiu o vírus dos seus patrões que vieram da Europa, sim, é o retrato da desigualdade social e racial no Brasil. Porque pensar a desigualdade racial no Brasil está totalmente entrelaçado em pensar a desigualdade social e vice-versa, né? Outra matéria, por exemplo, publicada recentemente, é que a população negra, pensa a população negra de São Paulo, tem até 85% mais chances de morrer por Covid do que brancos. Né? Ou seja, sim, negros e negros somam 43,1% dos hospitalizados, mas representam mais da metade das mortes. Né? Outros dados, aqui em 2 semanas, o número de negros mortos pelo Covid é 5 vezes maior no Brasil. Né? Para cada 3 negros, há uma morte. Para cada branco, entre negros, há uma morte em cada 3, né, pela síndrome, o agravamento da síndrome respiratória. Já entre brancos, há uma morte para cada 4,4 hospitalizados, ou seja, quase o dobro. Né? De 11 de abril a 26 de abril, enquanto o índice de mortes por Covid em brancos reduziu de 62,9% para 52,3%, entre a população negra aumentou de 34,3% para 45,2%. Ou seja, para cada uma morte em São Paulo, em Moema,
ocorrem 4 mortes em Brasilândia, que é uma periferia de São Paulo. Ou seja, então a gente vê que esse contexto da pandemia, na verdade, não alterou as brutais desigualdades que a população negra vivencia. Pelo contrário, potencializou. Né? E aí a gente vê que em 132 anos de abolição formal da escravidão no país, a população negra ainda continua nas franjas da sociedade, né? Por um projeto que é arquitetado pelo Estado, é legitimado pelo Estado. Né? E aí, ao invés do governo, por exemplo, criar condições, né, para diminuir o número de contágios, para as pessoas poderem se cuidar, né, para garantir o isolamento social, está incentivando as pessoas a ir para a rua, está incentivando a reabertura de comércios, a retomada de atividades, porque, na verdade, o que importa para esse governo são as vidas, é o lucro. E a gente precisa Sim, afirmar que as vidas têm que vir antes do lucro. Não dá. Né? A gente tem um governo que, quando ele pergunta, e daí? Né? é verdade, Um, Thales. um presidente que, quando fala e daí, fica muito nítido que não está preocupado com vida, né? Inclusive entrando em contradição com a própria logo, né, de campanha, né, Deus assim, de todo o Sim, Brasil, sei lá. Então, assim, isso diz muito né, desse racismo no nosso país e desse governo, né, que legitima e que potencializa esse processo, né. E aí fica muito nítido, sabe, Letícia, que é um projeto, né, como eu tinha dito, é um projeto e que agora na pandemia, com toda a brutal desigualdade gerada pelo racismo estrutural, tem um prato cheio aí nesse sentido, sabe? É por isso que mais que nunca a gente precisa gritar, ir pra rua e falar que vidas pretas importam, sabe? sim. Vemos então nesse momento de pandemia, né, essa intensificação tanto do racismo estrutural quanto do racismo institucional, né? Há umas semanas atrás eu discuti aqui na live com a Ana Dirino as questões da desigualdade social e a pandemia, né? E o racismo está nesse topo, né, de escancaramento, né, das nossas desigualdades. Bom, Thales, para a gente continuar, eu gostaria que você contribuísse, né? Servirá para mim também. Eu gostaria de que você pudesse explicar um pouco qual que é o papel, né? Qual que é o papel e qual a contribuição das pessoas brancas, né, na luta antirracista. Eu acho que é uma dúvida muito grande de muitas pessoas, assim, é minha também. Eu tenho uma certa dificuldade em me localizar, né, nesse momento, aonde eu tenho que estar, né, nessa luta, né? Eu acho que o primeiro passo é admitir, né, que eu sempre usufruir do privilégio branco, né? Eu acho que ao admitir isso, acho que já é um primeiro passo, né? E eu digo a você que a partir do momento que a gente admite, que a gente acorda para esse sentido, a gente consegue visualizar assim vários momentos em que a minha branquitude, né, se sobressaiu em outros, em vários temas, né? E como que eu usufruí desse privilégio, né? E a gente continua usufruindo, né? Então eu gostaria muito que você pudesse ajudar a gente, né, a entender qual que é o papel das pessoas brancas para a luta antirracista. Uhum. Letícia, eu acho que essa sua pergunta ela é muito boa e importante, porque de fato, assim, existe várias. É uma discussão polêmica que existe várias compreensões, né, dentro disso. E aí, mais uma vez, eu vou falar a partir da direção teórico-política, de uma determinada direção teórico-política. Né? Eu acho que a primeira questão é a gente entender assim, que o racismo ele é um fenômeno relacional. Ou seja, ele só ocorre porque, lógico, que tem uma estrutura, né, que ele é sempre estrutural, mas ele também tem uma dimensão relacional. Ele só ocorre porque, obviamente, tem sujeitos que o reproduzem. Né? E aí, esses sujeitos, né, majoritariamente estão no lugar de poder e de privilégio. Porque se a gente for Sim, pensar nossa realidade brasileira, pensar os espaços de poder não estão desvinculados dos espaços de privilégio, porque eles são ocupados majoritariamente por pessoas brancas, né? Ou seja, é um fenômeno relacional, né? Logo, já coloca para a gente a reflexão de que não é um problema só dos negros e das negras, né? Como muitas vezes é entendido, né? Que a luta contra o racismo é um problema dos negros, das negras e não é, né? Ele é um problema fundamentalmente também da branquitude, das pessoas brancas, né? De sim, abdicar dos seus lugares de privilégio, né? De entender o que é esse lugar, primeiramente, né? Inclusive porque esse é um desafio. Então, acho que o primeiro passo é esse, é compreender que é uma luta de todos e todas, não é uma luta que se restringe às pessoas negras, né?
as pessoas brancas são corresponsáveis diretas nesse processo, né? E aí, entender esse lugar de privilégio da branquitude, porque isso também gera muita polêmica, né? Porque eu acho que se a gente não entender isso, a gente não consegue avançar. Quando a gente fala disso, desse lugar de privilégio e tudo, inclusive várias pessoas brancas ficam desconfortáveis, se Sim, sentem incomodadas, né? E aí, se a gente não conseguir avançar nesse entendimento, a gente vai ficar patinando e não consegue avançar na luta. Primeiro é compreender, porque quando a gente está falando de branquitude, eu não estou falando do sujeito individual branco. A análise não é individual. A análise é de uma estrutura, né, que sim, coloca as pessoas brancas, sim, num lugar de um privilégio socialmente construído em detrimento das pessoas negras. Então a gente está falando da branquitude quanto uma estrutura, né, a partir de uma suposta hierarquização racial que vai colocar para essas pessoas lugares de privilégio. Em termos concretos, isso significa, por exemplo, não ser morto pela polícia, né, ter muito mais chance de conseguir emprego, acessar a universidade, enfim, alçar espaço de representação e de prestígio. Então, quando a gente fala em branquitude, estou falando de uma visão crítica de branquitude, é uma estrutura social, né, que vai colocar essas pessoas num lugar, a partir de uma suposta superioridade, num lugar de privilégio. Eu acho que esse é o primeiro passo. É um debate, enfim, cheio de embrólios, né, que não é um debate tranquilo para muitas sim, pessoas, mas, ao meu ver, é verdade. o primeiro entendimento, porque se as pessoas brancas não se entendem diretamente imbricadas e responsáveis na luta contra o racismo, a gente não vai conseguir avançar, né? E é por isso também que a gente tem talvez o que está na ordem do dia hoje, o debate dentro da luta antirracista, seja a questão da necessidade de racialização dos corpos brancos. Porque é isso, assim, as pessoas brancas têm que entender que elas também são sujeitos racializados. Porque é isso, assim, o racismo faz com que essas pessoas colocam no lugar do universal. Mas, na verdade, também são Sim. sujeitos racializados a partir dessa estrutura de poder. Né? A gente Thales, precisa entender isso. se você me permite, Thales, eu lembrei de um acontecimento que aconteceu comigo, né? Durante a minha viagem para a Bélgica em 2014, eu lembro que eu me sentia muito branca, né? Bem, né? Vamos dizer assim. E eu lembro que um momento me marcou muito, que foi uma palestra com crianças de lá, né? E assim, as crianças diziam que eu não era branca. Você entendeu? Uhum. Mas não é no sentido de cor, né? Eu acho que a gente tem uma visão assim de que eu sou branca pela minha cor. A gente tem que entender essa questão da racialidade, né? Que é como você está falando, né? Essa necessidade de racializar os brancos. É extremamente importante até para que a própria pessoa branca, né? Que se Se entenda considera branca, como se relacionado com a entenda, né? luta, né? Sim, com certeza. Então, assim, esse momento me marcou muito, porque naquele momento eu pude ver que a questão de ser negro ou não ser não está muito relacionado com a cor, e sim com essa questão social, né? Essa construção social, né? Que o racismo construiu durante todo esse período, né? É isso, essa contribuição. Pode continuar. Assim, é bem complexo. É isso assim que eu tinha dito, né? Ou seja, cada formação social vai determinar um racismo, né, particular. Né? Ou seja, pensar a questão do racismo no Brasil é muito diferente, por exemplo, de pensar a questão dos Estados Unidos. Então, lá tem a questão da gota de sangue, né? E aí, tudo que significou o processo da miscigenação no Brasil, a questão do colorismo, que inclusive não tem Sim, nem convergência dentro do próprio movimento negro. Então, assim, é muito complexo, né, pensar. Mas, assim, o que a gente pode afirmar é que, né, aqui no Brasil, você é morto quanto mais preto você é. Né? Ou seja, quanto mais escura for sua pele, quanto mais sim, fenótipo você tiver, é isso que te caracteriza. Ou seja, quem é negro sabe quem é negro aqui, a nossa realidade, né? E aí eu acho que esse é o nosso parâmetro para pensar, né, o racismo no país. Quanto mais preto, mais chance de ser morto pela polícia, né? E aí, assim, se os corpos negros, né, são marcados por todo estigma e violência nessa sociedade, né, baseado em todo esse processo que significou a colonização e a escravidão, os corpos brancos também carregam em si esse privilégio. Né? E para mim isso é muito tranquilo, não tinha que ter polêmica analisar isso, né? Porque muitas sim, pessoas vão entender que não tem culpa, que elas ou a família delas, os antecedentes não escravizaram ninguém, mas a gente não está dizendo disso. A gente está dizendo, fazendo uma análise concreta da realidade concreta, né, que
a nossa condição racial, ela vai carregar marcas, né? E aí as pessoas brancas, pelo fato de serem brancas, isso por si só já coloca elas num outro Sim, lugar. em outro Isso é muito patamar. pouco para a gente conseguir avançar. Inclusive o branco da classe trabalhadora, porque vai falar assim, ah, mas na classe trabalhadora tudo. Lógico tem opressão de classe, né? Ainda mais numa sociedade do capitalismo como o nosso. Mas, ainda dentro de um mesmo segmento da classe trabalhadora, né, os corpos brancos vão ter acessos que os corpos negros não vão ter. Né? E aí, acho que por isso que a gente precisa entender. Né? E aí tem até o texto da Denise Carreira, lá, O Lugar do Sujeito Branco na Luta Antirracista, que é muito Sim, interessante. Né? Que ela fala que, de fato, um branco antirracista demanda sair desse lugar de cegueira social. Ou seja, essa condição coloca, e aí não é uma análise, mais uma vez, moral, individual da pessoa branca, mas por toda essa estrutura, coloca esses sujeitos numa condição de cegueira social. E aí, assim, de fato, ser antirracista demanda abdicar desse lugar, né, desse lugar da universalidade, da moral ilibada, ou seja, e aí tem que fazer, de fato, uma autocrítica que está disposto a isso, porque senão é, 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 cai naquilo que o professor Mujica fala, né? No Brasil, o racismo é um crime perfeito. Porque é isso, a gente identifica a existência do racismo, sim, mas ninguém é racista, né? Ninguém quer tocar nos privilégios. Então é um crime perfeito, ou seja, a gente identifica o crime, mas não tem autor. Né? Por isso que é fundamental, sabe, Letícia? Para mim, o caminho ele passa por esse lugar da racialização do branco e de se entender enquanto parte desse processo, né? Que eu vejo muitas pessoas brancas de fato preocupadas e somando na luta, né? Mas também tem outras pessoas que ficam no lugar de como que eu posso somar, contribuir, estar junto na luta. O primeiro passo é entender que você faz parte, que você está imbricado sim. nessa trama das relações e que é corresponsável direto pela reprodução ou não desse racismo. Acho que esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é entender, a partir do debate da branquitude, estudar, acumular, inclusive produzir sobre, porque tem muito pouca produção, né, de que forma que pode contribuir. Eu acho que passa um pouco por esse lugar, sabe? E também olhar para a realidade que nos cercam, ou seja, onde estão as pessoas negras, né, dentro do seu cotidiano? Primeiro, tem pessoas negras? Se não, já é uma questão, né? E se tem, qual que é o lugar que elas estão ocupando, exercendo quais funções, quais papéis, né? E aí, dentro disso, pensar de fato como ser antirracista, né? Ou seja, ter esse olhar para todas as nossas relações sociais, né? Não dá para pensar que não é responsável por isso, porque também é um lugar de conforto, né? Eu entendo que, de fato, gera essa dúvida, né? Por exemplo, o lugar de fala, que dá uma polêmica danada aí. Então, né? Mas é isso, assim, o lugar de fala, né, isso que chama de lugar de fala, não pode ser utilizado para silenciar o outro. O lugar de fala, inclusive a própria Djamila já falou isso em entrevistas, né, que as pessoas confundem. Um lugar de fala, a gente está falando de um lugar social. Então todo mundo vai falar, mas a partir do lugar que ocupa essa estrutura de poder. Então não existe isso aí, quem fala, quem não fala. E aí, lógico, a gente pode discutir os protagonismos na luta, como na luta contra o machismo, né, na luta LGBT, enfim. Né? E aí discutir protagonismo é uma coisa, mas agora, se utilizar do debate do lugar de fala para invisibilizar ou para silenciar outra pessoa, eu acho isso complicado, porque é uma luta que ela atravessa todos e todas nós. Né? Eu acho que é importante a gente não perder isso de vista, até porque a nossa luta estratégica é para a destruição da raça, ou seja, para a construção de uma sociedade Sim, desracializada, em que a raça não acabar seja um com esse marcador de conceito, né? exclusão, de violência, de subalternização, exatamente. A nossa luta é para isso. Lógico que no campo imediato a gente precisa afirmar a raça, inclusive como forma de se instrumentar e de fortalecer para a luta, porque até o momento a raça continua sendo um mecanismo profundamente utilizado para opressão e para dominação. Mas pensando numa sociedade emancipada, a nossa luta tem que ser pela desracialização dos corpos, né? Sim, muito bom. Thales, infelizmente, a gente só tem 10 minutos para finalizar Gente, a nossa live. Pois é, passou tão rápido, viu? E pois é. assim, eu acho que você poderia ainda contribuir com quais as possibilidades de luta e resistência nesse momento, tanto para negros e brancos, para todos nós. Então, assim, engatando na discussão anterior é isso. Eu acho que a primeira coisa é você entender que a luta é de todos e todas, né? E aí,
as pessoas têm que buscar, né? As pessoas têm que ir atrás. Então, assim, as pessoas brancas de fato comprometidas e comprometidas com uma outra ordem societária, dentro de qualquer forma de exploração, dominação, pressão, tem que ir atrás, tem que buscar. Porque também é um fardo, bem, as pessoas negras têm que se preocupar com ficarem vivas, ainda não, a gente vai assumir esse lugar de educação dos brancos? Não dá, é difícil. Então, assim, entende os desafios, mas precisa buscar, precisa ir atrás, né? Eu acho que esse é um pressuposto. Uma outra questão é importante destacar que a população negra está em luta há 520 anos nesse país, desde sempre, desde quando fomos trazidos forçados para cá, a gente está em luta. Importante destacar porque muitas pessoas vão achar que agora, né, que a luta antirracista está se fortalecendo, que as Sim, pessoas negras estão lutando. A gente está lutando há não é, 520 né? anos. E aí tem todo, inclusive, o debate que o Clóvis Moura vai falar dos movimentos de resistência, desde o processo do escravismo, a quilombagem, tudo. Inclusive o Brasil foi, depois o país que mais teve rebeliões durante o processo de escravidão. Ou seja, isso mostra que a luta sempre esteve presente, né? Isso é importante destacar. Talvez o que tem começado agora é alguns setores para isso, né? Porque a gente já tem muitos desafios no campo da esquerda, inclusive dentro da esquerda marxista, onde eu me Sim, localizo para avançar nesse debate. Né? Tem alguns setores, inclusive dentro dessa esquerda marxista, que não vai olhar para esse debate ou não vai ver como um debate importante. E aí eu trago aqui Florestan Fernandes, que é sensacional quando o Florestan fala que não basta ser socialista para entender o que sucedeu com o negro e o que deve fazer para alterar a situação racial que persiste até hoje. É preciso mais que isso, né? Preciso a gente entender que raça e classe elas estão totalmente entrelaçadas, né? Elas sim. devem estar articuladas na arena da luta política. Mas isso não significa a gente não levar em consideração, não compreender o que o Florestan chama de exigências diferenciais, né? Isso significa aprender as profundas particularidades e mediações que perpassam a raça, né? E aí, por exemplo, no livro, né, ele dá um exemplo. Por exemplo, os trabalhadores de uma fábrica. A gente pode estar lá, trabalhadores negros e brancos lutando, enfim, pelo piso salarial, por redução da jornada de trabalho, por uma série de pautas em comuns, né? Mas, além disso, os trabalhadores negros ainda precisam lutar contra a discriminação racial, né? Dentro do Pela equidade próprio. salarial, Sim, por condições igualitárias ou básicas de moradia, de educação, enfim. Então não dá para a gente pensar que só o debate de classe ele vai dar conta do debate de raça. É fundamental a gente pensar que eles são obviamente entrelaçados, mas isso demanda aprender as particularidades que envolvem o debate da raça, né? Porque senão esses setores, inclusive, contribuem para fragmentar a luta. Ou seja, quando a gente sim, entende, com certeza. quando os setores entendem que as lutas anti-opressões, aí eu gosto que é um termo que a Sabrina Fernandes usa, anti-opressões, né? Como algo meramente identitário, descolado da luta de classe, pós-moderno, secundário, esses setores contribuem para fragmentar a luta e com o próprio capital, né? E além disso, afasta militantes que poderiam estar contribuindo para fortalecer a luta nesse campo perspectivo de esquerda, revolucionário, né? Então, assim, eu acho que a autocrítica nesse momento é fundamental a esses setores, né, Letícia, para a gente poder avançar. E o próprio Silvio de Almeida falou isso ontem na entrevista. Negar a identidade, a princípio, é negar os próprios sujeitos, porque os sujeitos se identificam, se articulam e se reconhecem a partir das suas identidades. Agora, como a gente pega isso e articula com as lutas e com o debate, um programa político de fato revolucionário na arena da Sim, luta de classes. Eu acho que essa é a questão, né? E aí, assim, eu estou convencido, além disso, também esses setores, né, eles mostram a incapacidade, né, de se conectar com o cotidiano de sofrimento que essa classe vivencia no país, que sua maioria é negra. Né? Então, assim, um debate supostamente classista, apartado, né, da compreensão de quem é essa classe, com todo esse cotidiano de sofrimento que estão submetidos às profundas particularidades, é um debate idealista, abstrato, uma abstração teórica que fala do movimento da realidade. Tem um livro de Almeida, ele até fala, uma espécie de marxismo sem história, né? Ou seja, que não cumpre nenhuma função a não ser um sim. grilo falante de reprodução de palavras de ordem. Né? Eu acho importante quando ele fala isso. Né? E aí esses setores precisam fazer essa autocrítica, né? E aí eu estou convencido, para finalizar, que eu também estou aqui olhando o relógio, eu estou convencido que a pauta de unidade da luta no campo democrático, progressista da esquerda nesse momento, Letícia, tem que ser o combate ao racismo. Por uma série de questões, mas aqui eu vou destacar. Primeiro, o debate está na ordem do dia. Né? Porque é isso, Sim, né? A dinâmica do racismo faz com que
o processo da necropolítica, do extermínio, não cessa nem em meio a uma pandemia global. Então, o debate está na ordem do dia. Né? A população negra no Brasil é a segunda maior população fora do continente africano. Ou seja, eu acho que só isso já é elemento fundamental para a gente somar forças no sentido da luta contra o racismo. Então, estou convencido, e essa é a minha posição nesse momento, que qualquer espaço que a gente tiver, seja em sindicato, em partido, coletivo, enfim, a gente precisa criar uma unidade estratégica na luta contra o racismo. Porque lutar contra o racismo é lutar contra o capitalismo. Né? O Silvio também falou isso ontem, não são lutas opostas, lutas de dois tempos. Então, ao meu ver, o que a gente está falando, está todo mundo postando que é antifascista, ser antifascista, só ser antifascista, quando ser Quando antirracista, você é antirracista, com certeza. anti-LGBT-fóbico e anticapitalista. Fora isso, não é antifascista de fato. Então, eu estou convencido que a pauta do racismo deve ser a pauta de unidade nesse momento, a botar abaixo esse governo nazi-fascista do Bolsonaro e do Mourão. Tem que ser a pauta de unidade nesse momento para destruir esse governo. Né? Eu acho que a pauta do racismo é a pauta que tem que ser fomentada e fortalecida nesse momento. Sim, verdade, Thales. Assim, para que a gente tenha igualdade de fato, para que a gente viva realmente um sistema democrático, né, é necessário realmente debater e acabar, né, com o racismo e acredito também que a luta antirracista ela tem que ser articulada com a luta anticapitalista, né, e com a luta antimachista e com a luta contra o racismo no topo desses debates e dessas lutas. A gente está chegando ao final da live, né? Eu gostaria muito de agradecer esse momento. Tem muitas perguntas, Thales, eu vou passar para você. Assim, o vídeo vai ficar gravado, então assim, se alguém quiser entrar lá e fazer as perguntas no comentário, tá livre, né? E eu vou passar todas as perguntas para o professor Thales, anotei quem fez as perguntas e que ele possa responder. No mais, eu agradeço muito, Thales, esse momento. O tempo é muito curto para a gente discutir, né? É um tema muito, muito importante de se debater, de se discutir, que a gente tem muito a aprender ainda. Eu agradeço. Quiser se Eu que despedir? agradeço, Letícia, pelo convite, né, e por estar disposta aí a construir um debate que é tão importante e urgente para todos e todas, né. Eu acho que é isso. No mais, nos encontramos na luta, juntos e juntas, fortes, para destruir o racismo e o capitalismo. Sim. Uma das minhas bandeiras de luta, Thales, é a igualdade. E eu acredito muito que só vamos conseguir a igualdade real, a igualdade de fato, quando conseguimos acabar com essas desigualdades sociais, de raça, de gênero, de credo e nos tornarmos uma sociedade mais igualitária. E é nisso que eu acredito e é por isso que eu luto. Agradeço muito, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam. Muitas pessoas passaram pela nossa live, né? Então eu só tenho a agradecer. Obrigada, Thales. Beijo. Valeu. Até mais. Beijo.